Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amados alunos do Instituto Teológico Atos 1:8, estamos aqui uma vez mais para a nossa terceira aula da matéria Antropologia, nosso módulo 2, tá? Lembrando sempre, a gente sempre lembra, meus irmãos, que caso você não assistiu às aulas anteriores, não é bom você assistir essa aula sem assistir às aulas anteriores. Portanto, eu te recomendo, se você não assistiu, tá? Lembrando que todas as aulas do nosso curso estão gravadas, como um guia de orientação, né? É claro que você precisa também, como a gente sempre fala aqui, de analisar a lei e pesquisar no seu material. Amém? Hoje, meus irmãos, nós vamos começar a tratar aí a partir da página 31, que é um assunto importantíssimo na área da antropologia, que é a questão aqui do tabernáculo, né? Quando o apóstolo Paulo diz aí, o texto está aí na página 31, tá? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, o apóstolo Paulo faz o paralelo, irmãos, entre o nosso corpo terreno e o nosso corpo espiritual, entre a nossa casa terrena e a nossa habitação celestial. Aliás, o apóstolo Paulo ele tinha muita experiência nessa área. Inclusive, ele escrevendo a Timóteo, a segunda carta, e pelo contexto ali observa-se que o apóstolo Paulo ele já estava, como é que eu posso dizer, na iminência, né, de ser martirizado. Ele diz assim: olha, Timóteo, vem ter depressa comigo, porque eu sinto que o tempo da minha partida está próximo. Essa palavra partida no grego, meus irmãos, ela traz alguns significados, como por exemplo, um barco que sai de um determinado lugar para ancorar em outro lugar. Então Paulo pensava nessa viagem dele ir ancorar no céu, na habitação celestial. Mas a mais interessante, assim, que eu acho, dos significados da palavra partida ali no texto de 2 Timóteo capítulo 4, é que a palavra partida está relacionada a desarmar a barraca num lugar para armar em outro. Aleluia. Por isso que ele diz, se esse tabernáculo se desfizer, nós temos uma morada eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a esperança dos salvos, tá, irmãos? Esse é o destino de todo homem e toda mulher que crê nessa promessa, que crê no Senhor Jesus Cristo, que foi alcançado pela graça salvadora e redentora de nosso Salvador. Aleluia! Então essa é a grande promessa que nós temos. Em Pedro também, 2 Pedro, ainda na página 31, em 2 Pedro capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Pedro aqui fala principalmente também da sua morte, irmãos. E a morte de Pedro ela já havia sido revelada por Jesus lá em João capítulo 21. Mas Pedro fala disso sem medo algum. Por quê, irmão? Sem medo algum? Porque ele tinha convicção de que verdadeiramente ele teria uma morada celestial. Louvado seja Deus, né, irmãos? Como é maravilhoso, irmãos, o crente ele ter essas convicções, tá? É maravilhoso demais o servo de Deus, a serva de Deus, né, ele ter essa concepção, ele ter esse entendimento, essa promessa feita pelo próprio Senhor, pela própria palavra, de que nós verdadeiramente temos uma morada de Deus no céu, temos um tabernáculo no céu, né? Habitaremos nas mansões celestiais, como o próprio Jesus Cristo disse isso. Então, irmãos, quando a gente olha para as Escrituras, a gente consegue entender, claro, que essa vida terrena,
é uma vida temporária. Se você observar, irmãos, eu vou pegar um exemplar da Bíblia Sagrada aqui, eu vou voltar de novo ao texto, porque aqui o autor só menciona o versículo 1 de 2 Coríntios 5, mas eu quero ler outros versículos aqui. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, que Paulo fala aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Olha só. Aí tem o versículo 1, né? Agora, olha o que diz o versículo 2. Diz assim: por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Sim, irmãos, isso traz aqui um conceito doutrinário muito tremendo. Enquanto estivermos nesta vida terrena, gememos. Gemer está no sentido de angústia, está no sentido de dor, muitas vezes de sofrimento, faz parte. Mas, né, Paulo já havia falado no capítulo anterior, que a nossa leve e momentânea tribulação trará para nós um peso de glória muito excelente. Por isso, irmãos, atentemos nós para as coisas que não se veem e não para as que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Né? Esse texto que eu acabei de mencionar está em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 ao 18. Então, irmãos, é muito maravilhoso o que nós vemos revelado na palavra de Deus. Quando o crente ele entende isso aqui, meus irmãos, ainda que a morte para muitos pareçam assustadoras, mas para esses homens aqui como Paulo, como Pedro, que foi citado aqui na lição, eles não temiam, porque eles tinham plena certeza de tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, aí os irmãos acompanham, tá? Por favor, no seu material. Eu trouxe aqui apenas uma introdução nos textos bíblicos, tá? Mas toda a matéria sobre o tabernáculo, está aí entre as páginas 31 e 32. Na página 33, irmãos, trata de um assunto bem interessante. E é um assunto até um tanto quanto confrontador. Irmãos, o fato de ter sido salvos, transformados, alcançados pela graça, salvos e regenerados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, isso não nos torna, como é que eu posso dizer, impecáveis. Muitas vezes, os desejos da carne continuam. Sim, irmãos. Tá? Principalmente de práticas que fazíamos lá no passado, elas continuam. Então, assim, a gente não pode ignorar, irmãos, essas questões, tá? Por isso que a Bíblia fala muito dos desejos da carne, concupiscência, vontade da carne. Interessante que se você ler aqui, tem um texto bem interessante, olha só. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo trata de um assunto bem interessante. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui, só para os irmãos entenderem melhor isso aqui, tá? Então essa matéria aí, meus irmãos, tá? Tá aí na página de número 33 e 34, tá? Então em Efésios 2, o apóstolo Paulo fala da condição do homem sem Cristo. Ele diz assim, ó. Versículo 2. Em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe das potestades do ar, e operava em nós o espírito que hoje opera nos filhos da desobediência. Então veja só, irmãos, o homem sem Deus, ele andava de acordo com a vontade da carne e dos seus pensamentos. Uma vez que nós compreendemos a salvação, e compreendemos a regeneração e a transformação operada pelo Espírito Santo, nós agora passamos a lidar de maneira diferente. Nós podemos até mesmo ter os desejos pecaminosos da carne. Lembrando que nem todo desejo é pecado, tá, irmãos? Nós falamos de desejos pecaminosos, ilícitos, contrários à vontade e à palavra de Deus. Então, quando nós temos esses pensamentos, então a gente aprende a administrar isso aí, tá?
Mediante ao quê? Mediante ao temor, mediante ao conhecimento da palavra, mediante a nossa posição atual em Cristo. É isso. Mas não significa que nós, né, seremos completamente, digamos, isentos disso aí. Não, irmãos. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 4, que o nosso Senhor, o próprio Jesus, em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado. Então, logo, ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Mas não significa que nós, durante a nossa vida terrena aqui, durante a nossa estadia aqui na Terra, durante a nossa permanência, né, no corpo físico, nós seremos tentados em várias áreas. E às vezes pensamentos impuros, pensamentos que não... Isso é importante, irmãos, porque teve uma vez mesmo que eu estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim assim, Varão, eu acho que às vezes, eu acho que eu não sou crente não. Eu falei, mas por que você pensa assim? Ele disse, porque às vezes eu me pego pensando nas coisas, pensando nos negócios ruins. Eu falei, não, meu irmão, mas aí o pecado não está nisso aí. Você pode, claro, você tem que tomar a atitude de repreender esses pensamentos, principalmente se os tais não for da vontade de Deus, e assim. Mas não significa que você está pecando em pensar. Veja que Paulo fala aqui que os pecadores, porque eles praticavam o que eles pensavam. É isso que o texto de Efésios, capítulo 2, fala aqui, tá? Então é muito importante a gente compreender isso aí. Eu ouvi um corte de um podcast bem interessante. Assim, o rapaz que estava falando, irmãos, ele tinha, assim, alguns trejeitos pendendo, assim, para o homossexualismo, né? Aí a pessoa perguntou para ele assim, você é crente e é gay? Ele falou, não, segundo as palavras dele, que ele não era gay. Ele era homem, porém com tendências homossexuais. Mas ele sabia que aquilo era uma batalha que ele tinha que batalhar, que travar todos os dias da sua vida. Meu Deus, né, irmãos? Então, veja que profundo, né? Que coisa profunda que ele fala aí. Ou seja, ele sabia que ele continuaria sentindo os desejos, porém, ele tinha o auxílio do Espírito Santo. Aliás, irmãos, se você está lutando contra o pecado, essa é uma das maiores evidências de que o Espírito Santo verdadeiramente está operando em você. Agora o problema é quando nós ignoramos, tá, irmãos? Não podemos ignorar. Mesmo sendo salvos, sim, nós ainda sentimos, né, as tentações, nós ainda somos provados, somos tentados, tá? Às vezes vem pensamentos que não provêm de Deus e nós temos que saber administrar isso aí, tendo em vista que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus e nós devemos, sim, pedir auxílio ao Senhor. O texto de 1 Coríntios 10:13 diz o seguinte: não veio sobre vós tentação que não seja comum a todo ser humano, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado além do que suporteis. Antes dará o escape, para que possais ser livres da tentação. Glória a Deus, né, irmãos? Meus queridos, então, assim, tem um paralelo aqui que o autor faz na página de número... Tem um paralelo aqui que o autor faz na página de número 34, que ele fala entre o corpo, né, que é o nosso homem exterior, a matéria, né, e a questão da carne relacionada à natureza pecaminosa. Ele diz o seguinte, olha, na página 34, primeiro, o corpo que pode ser transformado é a habitação do Espírito Santo, ao passo que a carne não habita bem nenhum. Então, irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós devemos honrar a Deus e glorificar a Deus através do nosso corpo. Porém, irmãos, se nós dermos lugar à nossa natureza pecaminosa, nela não há bem algum. Se você olhar, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 5, onde Paulo relaciona ali, elenca ali as famosas obras da carne, não tem bem nenhum ali. São 16 obras relacionadas e não existe bem nenhum nisso aí. Segundo, o corpo é para o Senhor e deve ser glorificado, mas a carne não pode agradar a Deus. Ou seja, né, nós devemos glorificar ao Senhor o nosso corpo, né? Paulo diz lá em Romanos, capítulo 6, que nós devemos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Nós devemos entregar o nosso corpo como sacrifício agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Lá em Romanos 12 também, Paulo reitera esse assunto,
tá? Porém, irmãos, os que andam segundo o curso deste mundo e fazendo a vontade da carne e do pensamento, ele não pode agradar a Deus, como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 8. Tá os textos aí, depois vocês conferem no livro de vocês, tá? Terceiro, o corpo deve ser instrumento de retidão e não de pecado, enquanto a carne só serve para instrumento de pecado e a inimizade contra Deus. Lembrando sempre que carne que está falando aqui é a natureza pecaminosa, tá, irmãos? Então, o nosso corpo, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, tá? Nós devemos entregar o nosso corpo para Deus como instrumentos de justiça e de santificação, tá? Quarto, o corpo aguarda a redenção e a ressurreição. Porém, a carne não poderá ser ressuscitada. Ou seja, né, irmãos? Quando o Senhor Jesus nos ressuscitar, nós jamais teremos esses sentimentos que muitas vezes aprisionam a nossa alma. Ira, cólera, inveja, amargura e tantos outros sentimentos que são tão prejudiciais, são tão perniciosos, né, à nossa saúde espiritual. Amém? E quinto, visto que o corpo será ressuscitado, ele comparecerá diante do tribunal de Cristo. Veja que no tribunal de Cristo, nós seremos julgados pelas obras que tivermos feito por intermédio do corpo. Tá, irmãos? Então, é isso aí. Então, irmãos, tem um resumo aqui do teólogo Robinson, né? Ele define o seguinte, na página 34. Ao passo que sarx, que é carne, representa o homem na solidariedade da criação e no seu distanciamento de Deus, soma, que é corpo, representa o homem na solidariedade da criação como efeito para Deus, tá, irmãos? Então, tá? Então, Deus nos criou, o nosso corpo, agora que somos salvos, é templo e morada do Espírito Santo e temos que viver, sim, para a glória do nome do Senhor. Meus queridos, para encerrar, né, a nossa aula, na página 35, tem aí a questão do corpo ressuscitado, irmãos. É um dos grandes mistérios da Bíblia, tá? Mas assim, nós temos essa promessa. Ainda que nós não conseguimos responder todas as perguntas, tá? É claro que, se a gente for se aprofundar mesmo na questão do corpo glorificado, vai ter algumas perguntas que às vezes não vai ter resposta. Mas muitas delas nós conseguimos. E a primeira delas, irmãos, nós temos que observar, foi a promessa aqui que o apóstolo Paulo falou para a igreja filipense. É muito maravilhoso esse versículo aqui, irmãos. Filipenses capítulo 3 e o versículo 20 diz assim, ó. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, para nós entendermos o corpo ressurreto, o corpo glorificado, isso no caso dos salvos, tá, irmãos? Nós temos que olhar para Jesus, claro, sempre olhar para Jesus, né? E o apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus, ele transformará o nosso corpo abatido conforme o seu corpo glorioso. Olha só, irmãos. Então, vamos lá. Depois que Jesus ressuscita, porque tem pessoas que pensam que o corpo glorificado é um espírito. Não, é um corpo espiritual, mas não é um espírito. Um espírito ninguém vê. Porque a palavra espírito, né, pneuma, quer dizer vento, sopro. Tá? Então, é um corpo espiritual, porém não é um espírito propriamente dito. Por quê? Vamos lá. Jesus, depois que ele ressuscitou, irmãos, ele foi visto. Ele foi visto. Outra coisa, um corpo glorificado, ele não é dado, por exemplo, às leis físicas, vamos dizer assim. Por exemplo, Jesus transpassou a parede, é tanto que os discípulos se assustam. O cenáculo estava todo fechado e Jesus aparece diante deles. Aí eles ficam assustados, aí Jesus fala assim, vocês estão assustados, parece que viram um espírito. Um espírito ninguém vê, mas a mim vocês estão vendo. Um espírito não tem um corpo como vocês estão vendo que eu tenho. Aí Jesus fala, pega aqui, toca no meu, né, na minha mão, onde foi, toca no meu, né, no lado aqui. Tem alguma coisa para comer? Aí Jesus come com eles ali, come um favo de mel, né, e peixe. Jesus se transporta numa velocidade sem igual. Ele estava ali junto com os discípulos de Emaús, ceando com eles, e daqui a pouco ele já apareceu em Jerusalém. Ele desapareceu do meio dele, já apareceu lá em Jerusalém, enfim. Um corpo ressurreto, irmãos, um corpo glorificado, é um corpo incorruptível,
é um corpo perfeito, tá? Porque o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que importa que isso que é mortal seja revestido da imortalidade. E isso que é corrupto, lembrando que essa corrupção que Paulo diz não é a corrupção pelo pecado, é a corrupção pela degradação do corpo. Enfermidades, doenças, velhices, enfim, tá? Então Paulo diz que isso que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Quando isso se cumprir, cumprir-se-á-se também a palavra tragada foi a morte na vitória. Então, meus queridos, por exemplo, fica claro, uma pessoa, por exemplo, um servo de Deus, uma serva de Deus, que morreu cego. Ele não vai ressuscitar com o corpo glorioso cego, né, irmãos? Não vai. Porque Paulo diz que semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em glória. Tá, irmãos? Então, é bem importante. Um crente, por exemplo, que morreu, teve que amputar um braço, uma perna, sei lá, ou algum membro. Ele não vai ressuscitar faltando aquele membro. Não, irmãos, vai ressuscitar com um corpo incorruptível, né? Com um corpo perfeito. Então é só para vocês entenderem, tá, irmãos? Caso vocês não entendam, é só vocês observarem aí o texto que Paulo diz aos Filipenses e analisar Jesus ali depois que ele ressuscitou dentre os mortos, porque a promessa é de que ele ressuscitará o nosso corpo e fará como o corpo dele, como o corpo do Senhor Jesus Cristo, tá, irmãos? Então, inclusive tem até aí uma nota aí sobre o corpo de Jesus, tá? Então vocês veem na página 36, fala assim, ó, que o Novo Testamento fala especificamente do corpo físico de Cristo em ligação com a sua morte, tá? Além disso, o corpo de Jesus tinha membros característicos do ser humano, mostra aí, né, que Jesus verdadeiramente ele tinha um corpo humano, coisa que já foi negada aí por algumas pessoas ao longo dos séculos, mas enfim, foca aí na questão do corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Era a aula, tá? Na próxima aula nós faremos uma revisão aqui, já entrando aqui, tá? Numa parte também muito importante, que é sobre as dimensões do ser humano. Amém? Que Deus abençoe a todos, bons estudos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.